Boa noite, meu nome é Fábio Melo, do canal Estudo Bíblico e Teologia Cristã. Eu venho apresentar para vocês a sequência do nosso estudo sobre a introdução bíblica de Norman Geisler e William Nix. Como a Bíblia chegou até nós. Essa é a proposta. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 7, sobre o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Inicialmente o capítulo fala da Bíblia de forma geral, que o processo ele aconteceu de formação dos livros ao longo de 2000 anos, e sem que cada autor tivesse consciente de como sua contribuição, o seu capítulo dessa história, se enquadraria no plano global. Também ele coloca aqui, logo no início do capítulo, que nem os profetas que compuseram os livros, nem o povo de Deus que veio coligindo, colecionando esses livros, tiveram a consciência de estar edificando a unidade global dentro de cada livro, que desempenharia uma função dentro desse processo. E é muito interessante você ter essa visão, porque somando os 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento, nós tiveram cerca de 40 escritores. A gente, na teologia, a teologia cristã, considera que o autor é um só, por causa da inspiração. Nós já tanto falamos, batemos nessa tecla até agora. E esse capítulo vem trazer a ideia de que o processo de canonização ele é formado por 3 passos ou 3 partes. A primeira é a inspiração em si. A segunda é o reconhecimento por parte do povo de Deus, da comunidade de pessoas que conhecem a revelação mais de perto desse Deus. Os descendentes ali de Abraão, Isaac, Jacó, e vieram compilando a comunidade de Israel, esse povo que a gente entende que é o guardião dos livros desde o início. E vem trazer aqui o terceiro passo, o parte desse processo, a própria coleção e preservação pelo povo de Deus, ou seja, o ato em si desses livros terem sido preservados e colecionados pelo povo de Deus. Então, são 3 partes, a inspiração, o reconhecimento da inspiração desses livros e o fato deles terem sido separados. Eu lembro de um episódio emblemático registrado em Eidos, da descoberta dos livros da lei, nos escombros do templo. Então, é muito bom a gente pensar nisso como a sobrevivência da mensagem a todas as circunstâncias de destruição que esse povo viveu. E a soberania de Deus em preservar tanto o povo quanto a própria mensagem que ele entregou aos profetas. Por livros, por tradição oral, isso foi preservado. Isso em si é um milagre. Hoje nós vamos estender um pouco mais o nosso estudo, teremos um pouquinho mais de tempo, para poder refletir sobre isso, entendendo que esse processo, entender como a Bíblia chegou até nós, fará com que a gente tenha mais consciência e valorize mais aqueles cristãos que vieram antes de nós, porque quando você estuda teologia, você se torna às vezes muito crítico. Mas não pensaram nisso, não fizeram isso. Já vi muitos pregadores criticando muito o povo de Israel, mas eles fazem exatamente o que nós fazemos e nós fazemos exatamente o que eles faziam, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, tanto nos méritos como nos deméritos, porque nós somos seres humanos. E quando nós percebemos também que eles acessaram a revelação de Deus, pelo menos em parte, lá atrás, sem nenhum dos recursos que nós temos hoje, nós começamos a respeitar a história desses homens e mulheres de Deus que preservaram esses escritos para nós. E passamos a tratar com muito mais serenidade e com muito mais amor a palavra de Deus, pensando e refletindo que em muitos países, pessoas que fazem estudo bíblico e
promovem o evangelho, por exemplo, são perseguidas. Então nós temos que realmente valorizar essa oportunidade que Deus nos dá enquanto discípulos de Jesus. Seguindo adiante no capítulo 7 dessa obra, nós vamos esbarrar no conceito ali de diferença entre livros canônicos, que nós já abordamos inicialmente aqui algumas coisas sobre canonicidade, e outros escritos religiosos. Aqui a gente vai começar a falar do conceito de canônico e não canônico. Não canônico também pode ser considerado, sim, aqueles livros chamados de apócrifos, né? Que foram afastados, retirados do cânon. Mas aqui a gente vai entender a diferença essencial entre os escritos canônicos e não canônicos, que é que aqueles são normativos, têm autoridade, os canônicos, ao passo que estes, os não canônicos, não são autorizados. Os livros inspirados, eles exercem autoridade sobre os crentes, e os não inspirados poderão ter algum valor devocional ou para edificação espiritual, mas jamais devem ser usados para definir ou delimitar doutrinas. Interessante que você, enquanto estudante de teologia e da Bíblia, deve pensar que esse livro aqui que eu estou lendo é a visão do Norman Geisler e do William Nix. Mas vem cá, qual que é a sua visão? Você está se tornando um teólogo agora, está se preparando para isso. Você tem que concordar totalmente com o que eles pensam, o que eles dizem? Não. Você deve observar e entender o porquê, a canonicidade, os concílios, todo esse processo você deve estudar ele, sim. Mas você deve entender o porquê você concorda com isso. E entender, de fato, cada livro estudando, porque as pessoas fogem de estudar os livros não canônicos. Isso é um erro. Existem muitos líderes que incentivam a não estudar o livro de Apocalipse. Isso é um erro. Estude profundamente. Estude profundamente todos esses livros, porque você vai extrair história, contexto, visão de um povo que convivia com esses livros. Entendendo essa diferença, também nós vamos entender a diferença de canonização e categorização dos livros da Bíblia. Interessante que você, nesse livro, você vai encontrar essa diferença e vai encontrar a separação desse, pelo menos do Antigo Testamento, em 2 ou 3 partes. No Novo Testamento tem horas que Jesus fala, leia os profetas, mas também fala, leia os profetas e os salmos, os escritos. Aqui eu vou falar uma palavra que talvez ela seja estranha para algumas pessoas, mas é Tanakh, que ela seria uma abreviação de 3 partes. Da Torá, que é a sabedoria, que seria necessariamente para nós o Pentateuco, Navim, que seria os profetas, palavra hebraica, Navim seria profetas, abreviado também, e Ketuvim, que seriam os escritos, que são aqueles que nós aqui chamamos de históricos, né? Exatamente o livro de Ruth, Esther, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então essa separação entre as partes, ela também não existiu. Então nós temos que enxergar, né, o processo de canonização não a partir só de um versículo, né, de uma parte, mas entender que em momentos é falado leis, profetas, mas em algum momento esses livros são validados, inclusive, pelo próprio Jesus. Inclusive, Jesus menciona também alguns livros não canônicos, dando a eles uma importância. E nós temos que entender isso. Você também vai ter um conceito importante aqui, que é a evidência da coleção progressiva dos livros proféticos. Esse capítulo 7 ele vai contribuir muito, né? Inclusive vai começar a mostrar aqui algumas evidências históricas, citar o próprio Flávio Josefo, e vai trazer, vai pensar conhecimentos importantes para você. Hoje, agora nós fechamos esse capítulo 7. Se você quiser adquirir esse livro, vai ter aqui na descrição o link para você adquirir essa obra. E você dá sequência aos seus estudos, porque isso aqui é um material que nós vamos estar apresentando
daqui para frente nós vamos estar colocando esses vídeos um pouco mais de conteúdo, tá? Capítulo por capítulo. Acho interessante isso, porque às vezes você vai ler esse livro e vai ter algumas dúvidas que pode ser que você tenha mais clareza lendo e vendo, revendo esses vídeos que nós estamos fazendo aqui. E essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Até a próxima. Ouvi tudo e retém o que é bom. Deus abençoe a sua vida. Bons estudos. Até a próxima.